Vamos pensar assim na ideia do que é conhecer, né? Vocês conseguem me escrever assim, o que é conhecer a Deus, gente? Quais são o que, vamos dizer, a pergunta é o seguinte: como eu sei que eu conheço alguém? Como eu sei que eu conheço alguém? O que acontece comigo ou o que acontece com a outra pessoa? O que acontece quando eu conheço alguém? O que acontece quando eu conheço alguém? Não, senhora Débora, vamos mais práticos. Assim, o que acontece? O que vocês estão escrevendo? Quando você conhece alguém, aí está escrevendo intimidade. Temos relacionamento de intimidade, ok, mas na prática, o Fabiano, o que acontece? Vocês lembram, nós já demos uma aula sobre intimidade. O que significa intimidade? Camila, quando a voz, o cheiro, o humor pode ser identificado mesmo com as milhares de gente por perto, você sabe o que ela vai falar. Ela fala. Me relaciono com ela, eu sei que ela gosta, vice-versa. Ok. Então vocês diriam, consegue prever o que ela vai fazer. Ok. Vocês diriam que conhecer alguém, quando você conhece alguém, você sabe o que a pessoa está pensando, o que você escrever aqui. Você sabe a voz, o cheiro, conhece o humor. Você consegue identificar ela no meio de milhares de pessoas. A Débora, você tem confiança. O que mais, gente? O que vocês me dão mais, assim? Conhecemos os segredos e a sua forma de pensar. Num grau muito profundo de relacionamento, só com o olhar você já sabe o que o outro quer dizer. Ok. Você sabe a essência, o que agrada. Não tem frescura, não tem mimimi. Essa pessoa faz te sentir bem, nem sempre, né? Porque tem gente, quando a gente conhece mesmo, ela faz a gente se sentir mal porque ela fala a verdade. Né, seu Márcio? Que mais, gente? Eu acho que eu vou tentar fazer essa aula com os microfones de vocês ligados, para ver se a gente consegue gravar algumas coisas aqui. Liguei os microfones. Se ficar muita bagunça, a gente tenta desligar. Liga os microfones aí. Falem aí. O que mais? Quando conhece alguém, o que acontece? Ainda vocês não chegaram na veia ainda. O que acontece, Márcio? O que acontece? Fala, Elisa. Elisa chocada. O que acontece quando conhece alguém? Você não tem mimimi com essa pessoa, você entra na casa dela. Vou fazer analogia. Eu conheço o Denis. Eu posso chegar na casa dele, abrir a geladeira, conversar, não tem mimimi. Eu sei o jeito dele, o jeito da Dai, o jeito da família. Eu posso abrir o meu coração, porque eu sei que não vão me julgar. Eu posso ser transparente, eu posso dialogar sem medo, eu não vou ter medos, eu vou saber a essência. Às vezes eu vou perguntar uma coisa, mas eu já sei que é a resposta. Uhum. Vai estar na mesma essência. Na mesma essência, ok. Fala, Fabiano Laranja, quando você conhece alguém, o que acontece com você? Eu acho que, resumidamente, acontece uma conexão, que seria praticamente isso que ele falou. A gente meio que conecta. Só isso? É difícil responder, né? O que acontece com você quando você conhece alguém? Essa é a pergunta.
Alguém mais quer falar? Vocês estão tímidos? Posso falar aqui? Fala, Márcio. A questão é a seguinte, a gente está falando de conhecimento, sempre desse conhecer, batendo nessa tecla de... Não vou fazer crítica aqui, mas eu vou colocar a minha opinião. A gente não tem mimimi, a gente abre a geladeira, a gente conecta, tudo isso é verdade. A gente prevê a reação do outro, mas eu vejo pelo casamento, que é uma metáfora até do nosso relacionamento com Deus, é o próprio casamento, né? Como é que a gente constrói. E como é que você constrói o relacionamento do casamento? Você conhece a pessoa, se apaixona por ela, começa a ter intimidade com ela, mas você passa a ter confronto. A gente tem confronto, a gente tem situações onde a gente sofre dentro daquele relacionamento. Então, o relacionamento com Deus, ele não é baseado somente na coisa positiva da conexão e da maravilha, mas nós somos confrontados por Deus e esse confronto, na verdade, ele traz crescimento para a gente. Então, conhecer a Deus é a gente abrir a nossa intimidade, assim como Ele abre a intimidade dele para nós também. E a partir daí, a nossa vida começa a ser moldada para se adequar e se conectar com a vida dele. Mas é todo um processo. Não é aquela coisa romântica que a gente vê, não. O relacionamento com Deus é maravilhoso. É lógico que a coisa é muito boa, mas tem todo um processo aí de quebra, de mudança de entendimento, enfim. Eu não vejo assim o relacionamento com Deus simplesmente como uma coisa ideal, maravilhosa. Ele é um processo muito duro e nos leva a um outro patamar. E aí sim a gente passa a viver uma plenitude sem comparação, mas é um processo doloroso. Ele não é maravilhoso assim à primeira vista. É claro que é, mas não parece ser muito bom, a meu ver, a princípio. Ele se torna uma coisa muito boa quando de fato a gente tem essa conexão com ele, mas não é imediato. Legal. Faz todo sentido. A Andrea Pires também falou uma coisa bem legal aqui. Ela falou, quando eu conheço alguém, eu começo a parecer com essa pessoa. Eu pego as manias, a forma dela falar, e a pessoa pega algo meu. Com o tempo, as duas pessoas começam a se parecer. Estamos começando a chegar. Sabe o que eu pensando nessas coisas que o Espírito Santo tem me falado, eu fiquei pensando que a gente ainda não entendeu de verdade o que é conhecer, né? O quão profundo isso é e como isso muda tudo, né? Se vocês fossem decidir usar uma palavra assim, o que vocês diriam? Assim, ó, o que acontece? Como eu sei? Assim, a pergunta é: como eu sei? Tem que ter vamos dizer assim, uma palavra, uma frase. Como eu sei que eu conheço alguém? O que você colocaria como uma frase assim, Márcio? Vamos ver a sua assim. Se eu fosse perguntar para você, Márcio, como você poderia definir que você sabe que você conhece alguém? Como eu defino? Como é que você sabe que você conhece alguém? O que atesta que você conhece alguém? Eu diria para você o seguinte: eu não me espantaria com nada que ela dissesse para mim. Se eu conheço de fato essa pessoa, eu entendo o coração dela, eu entendo a jornada dela e não me espanto, não me causa espanto. Legal. Com uma frase, Kézia, você quer definir quando você conhece alguém? O que é? Palavra intimidade, porque na Bíblia fala em Gênesis, né, que Adão conheceu Eva e tiveram filhos. Então fala daquele relacionamento íntimo mais perfeito que você tem só com o seu marido mesmo. Pois é, já vamos para a origem da palavra, né? Isso é muito bom. Por exemplo, na Bíblia... Eu que fiz 1 ano de casado na segunda-feira. Olha, um ano. Eu com 4 meses com o Alex. E como que eu tenho tanta intimidade com ele? Essa é uma pessoa que é relativamente nova, que entrou na minha vida antes de 1 ano de casado, há 4 meses atrás. E ele sabe tanto de mim, eu me abro tanto com ele, coisa que eu não abro com amigas. Claro né? que não.
Eu pensei, falei, nossa, depois de 4 meses que eu conheci um homem, eu fiquei nua perto dele. Então é uma coisa assim, muito interessante que a gente só faz com um tipo de pessoa, né? Principalmente a gente que é cristão. Então eu acho que essa intimidade que é única. Eu não tenho nenhuma amiga que eu abro geladeira na casa dela. Eu abro da minha família. A minha família sempre foi mais amigos meus, tanto que fala aquele versículo, amigos mais chegados que irmãos, mas os meus irmãos são mais chegados que meus amigos. Mas eu tenho amigos que eu conheço as dores deles. E para ser amigo meu tem que ser um pouco parecido comigo. Tem que ser pessoa que gosta de falar e que gosta de ouvir. Os mais caladinhos acabam não tendo tanta amizade comigo. Mas eu acho que intimidade eu tenho com meu esposo. Legal. Saudade de você, amigo. Saudade da Dai, da Vaz, Cristiano. Tamo aí, tamo chegando. Muito bom. Gostei da ideia da origem, né? Então vamos lá. Ó, a palavra conhecer na Bíblia, a primeira palavra, a gente sempre fala, quando vai falar de algum estudo, a gente fala da primeira menção, né? E a primeira menção é exatamente onde a Késia falou, que é Gênesis capítulo 4, verso 1, quando diz que Adão conheceu Eva, e ela se tornou a sua mulher, e ela concebeu, né? Então você vê, a palavra conhecer, ela tem já uma raiz muito profunda, literalmente atrelado para algo dentro de um casamento, para uma família, né? Já dá para vocês começarem a pensar assim, o que determina o que eu conheço ou não alguém. Isso aqui é bem profundo, isso mexeu muito comigo, assim, quando eu estava meditando nisso, o Espírito Santo me falou. Bom, primeira coisa, gente, quando a gente fala em conhecer, o que precisa ficar claro é que conhecer alguém não tem nada a ver com a gente. Ou seja, não tem nada a ver comigo. Conhecer alguém tem tudo a ver com o outro. Ok? A cara da Suzy é boa, né, Suzy? O que esse louco tá falando essa hora, né? Como assim? Conhecer alguém, conhecer é um verbo, certo? É uma ação, né? Que eu faço em relação a alguém, em relação ao outro. Então, é muito louco isso, né? É o que a Késia falou também, né? Eu conhecia uma pessoa e 4 meses depois já estava nua diante dela, né? Ou seja, o conhecimento de alguém deixa a gente despido, né? Ou seja, ela te vê como ninguém te vê. Ela conhece você como ninguém conhece. Tem uma profundidade nesse conhecer, né? E eu acredito que a gente ainda tem relacionamentos muito superficiais. Eu estou falando diretamente do Espírito Santo de Jesus agora, tá? A gente tem um relacionamento muito superficial. Que quando a gente fala de conhecer, a gente ainda tá muito limitado nas coisinhas que a gente tá falando aqui, né? É tipo assim, eu sei o gosto dela, eu sei o que ela pensa, eu sei o que ela, vou dizer assim, o universo dela, que nem acho que ela falou, eu consigo abrir geladeira pra saber o que ela tá pensando. Mas isso tudo ainda é muito raso, né? Isso tudo ainda é muito raso, assim. Então, para virar um pouco a cabeça da gente, né? O que a gente pode dizer, assim, como eu posso afirmar de verdade que eu conheço alguém? Qual seria a frase, assim, cabal? E aí acho que isso vai já nos dar muita coisa pra gente entender, né? Quando eu conheço alguém, a vida dessa pessoa que a gente conheceu muda a nossa vida. Essa é a coisa cabal, assim, entendeu? Ou seja, essa pessoa que eu me propus a conhecer, ela é o que determina se eu conheço ela ou não, é se a vida dela mudou a minha vida, entende? Ou seja, ela influencia o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, o meu jeito de decidir. Ela muda tudo em mim, entende? Então, é muito louco. Por quê? Porque a gente, sempre que fala de conhecer, a gente ainda tá pensando de fora. Mas, por isso que eu falei que conhecer não tem nada a ver comigo, tem a ver com o outro. Ou seja, quando eu me proponho a conhecer alguém, eu me proponho a enxergar o mundo pelo olhar desse alguém. Entende? Eu me proponho, lógico, aí o que vocês estavam falando um pouquinho, eu me proponho a mergulhar na vida dessa pessoa e começar a
perceber as coisas por meio dessa pessoa. Porque da forma como eu percebo, eu já sei. Eu já sei como eu penso, como eu reajo, quem eu sou. Eu começo a enxergar o mundo pela visão, pela ótica, pelo coração, por tudo que aquela pessoa é. Então, o que determina se eu conheço alguém ou não? Se essa pessoa que eu digo conhecer me transformou. Entende? Então, é muito doido isso. Por quê? O conhecer, ele está muito além das mudanças das nossas atitudes. Muitas vezes a gente fala assim, ó. Eu falo isso muito também, a gente está acostumado a falar muito isso. Tipo assim, se eu, por exemplo, as minhas palavras precisam estar endossadas por aquilo que eu faço. Mas, olha que coisa louca. Ainda a mudança de comportamento, a minha mudança de comportamento, pelo conhecimento que eu tenho de Jesus, ainda assim pode ser superficial. Sabia? Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático da religião, tá, gente? O que aconteceu com a gente quando a gente chegou na religião? Qual a primeira coisa que eles falaram que a gente tinha que fazer? Que a gente tinha que levantar a mãozinha, a gente tinha que aceitar Jesus, não é? E depois que a gente aceitou Jesus, eles apresentaram pra gente uma lista de regras, não foi? Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode usar roupa curta. Ou seja, eles vieram com uma lista de regras morais, digamos assim. Eles exigiram rapidamente em que, se você conhece Jesus, você precisa mudar os seus comportamentos. Não é isso? Você não pode fazer essas coisas. É tanto que as pessoas se escandalizam quando você conhece, quando você vê, ou seja, você tem a informação de alguém que se diz ser cristã, mas ela vive bebendo nos bares, ou seja, ela tem um comportamento diferente com aquilo que a gente imagina que seja ser cristão. Não escandaliza, gente? Fala, mas essa pessoa não é crente? Como é que ela tá falando um monte de palavrão? Como é que ela tá maltratando os outros? Como é que ela tá xingando os outros na rua? Ou seja, a gente fica escandalizado. Por quê? Porque a gente presume que alguém que conheceu Jesus, ela já tem que ter uma mudança de comportamento. Mas, vocês concordam comigo que a mudança de comportamento não significa muita coisa? Por que não significa muita coisa? Porque ainda que as pessoas mudaram os comportamentos, isso significa que elas conheceram Jesus, gente? A gente não pode mudar os comportamentos e se adequar a uma caixinha religiosa, a uns padrões de regras, mas lá dentro a gente não pode estar ainda corrompido? Não é isso que acontece? Não é isso que a gente percebeu? Que as pessoas, ainda que elas tenham um comportamento diferente, lá dentro o coração delas pode não ter mudado? Não é assim com a gente também? Quantas coisas que a gente se força a fazer, mas no fundo não mudou quem a gente é, não é? Pode ser uma capa mesmo, Kézia. A pessoa ela se força a mudar comportamentos para ela ser aceita em determinados ambientes, entende? Como isso é profundo, né? Então, inclusive isso é muito claro nas escrituras, quando Jesus está falando com aqueles homens de Mateus capítulo 24 e 25, ele está falando: quando eu tive fome e sede, vocês não me deram de comer e beber, e eles foram jogar as mudanças de comportamento para Jesus. Eles falaram: peraí, Jesus, você está falando que a gente não te conhece, mas nós oramos em teu nome, nós curamos em teu nome, nós profetizamos em teu nome. E Jesus falou: tudo bem, vocês fizeram essas coisas, mas qual é a coisa cabal? Mas eu não conheço você. Então, olha que coisa louca. Ainda que a gente conheça, que não estou dizendo, o que determina que eu conheço alguém é que a minha vida mudou, ou seja, que eu mudei, que eu extraí a vida dessa pessoa para viver a vida dela em mim, não é? Ou seja, a vida dela mudou a minha vida. E aí eu fui influenciado pelo meu jeito de ser, sentir, pensar, decidir, ou seja, a minha vida foi influenciada. Mas é o que eu estou falando, existe um nível profundo dessa influência que ela não só muda os meus comportamentos, e existe uma diferença gritante em mudanças de comportamento
ou mudança de comportamento e na mudança de quem eu sou. É diferente. Entende? Então, o que define de verdade que eu conheço alguém não é quando essa pessoa muda os meus comportamentos, mas é quando ela muda quem eu sou. Entendeu? É quando essa pessoa mudou de verdade a minha essência. Ou seja, eu era uma pessoa antes de conhecer e eu me tornei uma pessoa completamente diferente quando a conheci. E é isso que a gente enxerga nos padrões de vida dos homens de Deus na Bíblia, não, gente? Agora, veja bem, pensando assim de maneira bem profunda e tentar ser maduro nisso, será que realmente a gente conhece Jesus, gente? Será que nós fomos transformados na nossa essência? Será que nós somos transformados na nossa identidade de verdade quando o conhecemos? E será que os relacionamentos que a gente cria de amizade, eles realmente mudam quem nós somos? Né? E eu comecei a refletir sobre essas coisas, lógico, quando estou escrevendo o livro do Amor Nunca Falha, e veio uma bomba assim para mim no dia do meu aniversário, né? Caiu bastante coisas assim profundas, né? Dentro do meu coração. Por quê? Assim, por favor, tá, gente? Assim, eu vou falar essas coisas aqui, vocês sabem que eu tenho vocês como pessoas do meu coração, assim, que estão mais próximas, mas tenta entender o que eu vou dizer com um pouco de maturidade, tá bom? Vocês têm noção de quantas mensagens de aniversário eu recebi? Tem noção, assim, de quantas mensagens, assim, eu recebi de aniversário, assim? Pelo menos no Instagram, no WhatsApp, assim, né? Tipo assim, 1 milhão não chegou a ser não, mas é bastante, né? Mais de 1.000 com certeza, né? Mas olha que coisa interessante. Eu recebi, trocentas mensagens de aniversário. Mas de verdade, de todas as mensagens de aniversário que eu recebi, eu consegui me conectar com 2 ou 3 no máximo. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Não? Né? Por que 2 ou 3 no máximo tocaram meu coração? Por que vocês imaginam que 2 ou 3 mensagens tocaram de verdade meu coração? Por que vocês acham? O que aconteceu de diferente que dessas pessoas que falaram comigo tocaram meu coração? O que vocês imaginam que aconteceu? Porque eram pessoas que de fato eu conhecia. Porque você conhecia mais profundamente o coração delas. Porque as pessoas próximas que te conhecem mesmo, elas mencionaram... Não mencionaram transformações. Na verdade, o que me tocou é que a mensagem dessas pessoas, elas realmente me conheciam. Entendeu? Essas pessoas que eu tô falando que eu me conectei, é lógico que eu não vou falar pra vocês quem é, mas essas mensagens, essas 3 mensagens no máximo, foram as palavras que eu li, que eu falei, essas pessoas me conhecem. Essas pessoas me conhecem. E assim, ó, vamos lá. Primeiro de tudo, tá? Eu tô falando esse exemplo só pra vocês poderem pensar, tá bom? Primeiro de tudo, se a pessoa me conhece de verdade, ela jamais vai me dar parabéns. Entendeu? Ela jamais vai me dar parabéns. Se a pessoa me conhece de verdade, ela jamais vai me dar parabéns. E o que eu estou falando, por isso que eu falei pra vocês que eu vou falar isso com maturidade, porque não é que eu estou falando isso que vocês não podem me dar parabéns, tá bom? Eu só estou falando sobre essa coisa de essência mesmo. Quem me conhece de verdade, a pessoa não vai me mandar parabéns. Ela não vai me mandar parabéns. Entendeu? Porque a pessoa sabe que eu não gosto disso. Entendeu? E não é um negócio que eu não gosto, que me irrita, não é isso. É porque não tem a ver comigo, assim.
As pessoas que me conhecem de verdade sabem que eu não vou dar parabéns para elas. Elas sabem. Mas as pessoas que me conhecem de verdade, elas sabem que pelo menos no dia, vamos dizer assim, que seja no dia do aniversário, digamos, se eu tiver que falar algo para essas pessoas, eu vou falar coisas profundas do coração. Eu não vou chegar lá e falar, olha, parabéns, muitos anos de vida, muitas felicidades, né, coma margaridas, né? Não vou falar isso, eu vou falar coisas profundas. Por quê? Porque é isso que eu sou assim, né? Ou seja, esse é meu jeito. O que eu vou fazer? Né? Até a Dai falou assim, eu acho, a Inês estava aqui em casa no meu aniversário, né? Aí assim, eu acho que a Inês, eu não sei se a Inês estava aqui no meu outro aniversário, eu acho que não. Mas aí geralmente no aniversário o que as pessoas fazem? Elas compram os bolinhos e elas querem bater palma, elas querem cantar parabéns, né? Então, eu não gosto disso. Não gosto, né? Não é da minha essência isso, não gosto. Aí, o que acontece? Quando tá em casa, esse ano estava em casa, né? Por causa do nascimento da Ana, estava eu, a Dai, minha sogra, a Inês e a Mari. A Mari ama bolo, a Mari ama cantar parabéns. E elas gostam, e eu sei que elas gostam. Então eu vou falar assim, vocês estão proibidas de cantar parabéns, estão proibidas de fazer festa, comprar bolo, essas coisas? Não, eu conheço, sei que elas gostam, é importante pra elas. Então, lógico que eu vou deixar elas fazer. Principalmente a Mari, né, gente? Mas é engraçado porque a gente colocou o bolo na mesa e elas não cantaram parabéns pra mim. A gente começou a comer o bolo e beleza, tá tudo bem. Só que se as pessoas olharem isso, pode ser que elas estranhem muito, né? Por quê? Porque a Dai falou assim, por que eu não cantei parabéns? Porque eu sei que você não gosta. Não é engraçado isso? Então, quando a gente conhece alguém, a gente começa a, não é respeitar essa pessoa, acho que não é isso. Mas a gente começa a entender a pessoa. A gente sabe como ela é. E a gente toca a banda e tá tudo bem, né? Eu e o Márcio, olha que coisa engraçada. Eu conversei com o Márcio no dia do aniversário dele. Eu nem sabia que era aniversário dele. A gente conversando, né, Márcio? Um tempão. E por acaso, no dia do meu aniversário, nós estávamos conversando e a gente nem falou disso também, né? É muito engraçado, né? Tipo, eu falei, o Márcio, eu conheço o Márcio. O Márcio, você gosta de aniversário, Márcio? Fala para as pessoas. Eu detesto. Aí, ó. Detesto bolo, detesto parabéns. Mas eu também sigo a mesma linha do Denis. Algumas pessoas gostam de fazer isso comigo de vez em quando e eu respeito. Mas assim, não é algo que toque meu coração. Me cumprimentar pelo meu aniversário. Exatamente. O que me toca de fato é a pessoa saber quem eu sou. Então, se no dia do meu aniversário alguém me liga e ela me diz alguma coisa, eu sei que é Deus falando comigo, porque a pessoa fala na direção que atinge meu coração. E não é me dizer parabéns. Eu não vejo sentido nisso, mas eu respeito a todos que pensam diferente, mas assim, na minha intimidade não é o que me agrada. Exatamente. Ou seja, é a essência do Márcio. O que a gente vai fazer? Vai tentar convencer ele, né? Eu, por exemplo, igual a Fabiana tá falando, eu já amo aniversário. A Daiane ama aniversário, a Mari ama aniversário. E tá tudo bem, gente. Não tem problema nenhum nisso, tá? E é o que eu tô falando. Exatamente. Por isso que eu falei. Não, eu tô falando isso eu espero que esteja falando isso para pessoas maduras. Isso não quer dizer que você não pode mandar aniversário para mim ou para qualquer pessoa. Você pode fazer o que você quiser, porque você é livre. Mas o que eu estou falando é de essência. Estou usando esse exemplo do aniversário. Por exemplo, eu escuto essas mensagens de aniversário e assim, me dá coisas assim, né? Eu fico rindo. Porque chega a ser hilário, assim, ó. As frases é assim, ó. Feliz aniversário, que Deus continue te abençoando. Aí eu fico pensando assim, a minha cabeça é muito louca, né, gente? Quem me conhece sabe. Fico pensando assim, não, Jesus acordou hoje e falou assim, não, realmente, eu vou parar de abençoar aquela pessoa ali, né? Eu vou parar. Eu já desisti, não vou abençoar mais, né? O que a gente quer dizer exatamente quando a gente diz Deus continue te abençoando? Em algum momento ele para? Né? A minha cabeça viaja, assim, sabe? Porque eu acredito que a gente fala muitas coisas pelo vício da linguagem, pelas coisas formais que foram criadas. E isso não são coisas do coração, entende? Então, tipo assim, Deus continua te abençoando. Como assim? Ele já nos abençoou antes mesmo da fundação do mundo, para toda a eternidade. Do que eu tô falando mesmo? Entende? Então, muitas vezes a gente vai criando essas coisas formais, digamos assim, né?
a gente vai criando padrões de coisas que tá bem distante do nosso coração. Mas a gente... Vamos cumprir o protocolo, né? Você entende o que eu tô falando? Eu sou sempre uma pessoa que estou sempre prestando muito atenção nas palavras. Por que eu estou prestando atenção nas palavras? Tanto nas minhas palavras que estou falando, porque é o que eu falo, a gente precisa ter consciência do que a gente está dizendo, quanto eu presto muita atenção no que as pessoas falam. Por quê? Porque o que a gente fala é o que está preenchendo o nosso coração. Nós estamos expressando o que está dentro. Então, eu estou falando tudo isso para dar uma panorama de Jesus. E eu senti uma tristeza nesse dia, sabe? E eu senti uma tristeza do Espírito Santo. Imagina, milhares de pessoas falando isso, parabéns, Deus abençoe, eu continuo te abençoando, aí dentro desse monte de coisas, eu não consigo nem ler, tá? Eu vou só, parece que eu venho sentindo frequências, né? Aí eu lembrei muito da passagem da mulher samaritana, né? Não, desculpa, da mulher samaritana e da mulher, mas principalmente da mulher do fluxo de sangue. É na multidão ali, um monte de gente falando com Jesus, de repente, alguém toca ele com uma essência diferente, e ele para tudo e fala, no The Chosen é legal, né, a retratação da cena, ele fala, alguém me tocou, e os caras ficam loucos, né, cara, mestre, tanto de gente aqui, você tá perguntando quem te tocou, ele falou, não, essa pessoa, ela me tocou diferente, né, essa pessoa aqui, ela tem uma essência, né, então eu tava vendo as mensagens, e de repente eu vi uma mensagem, eu peguei assim, eu falei, uau, olha aqui, ó, alguém derramando o coração, que essa pessoa me entende, ela me conhece, né? E aí foi engraçado, porque a pessoa mandou um caminhão de coisas, e eu nem li, juro por Deus, gente, eu nem li. Eu só senti que ela me conhecia, muito rápido. Aí eu parei tudo e a minha atenção ficou naquela pessoa. E eu fui e fiz uma pergunta pra ela. Eu falei, por que você escreveu essas coisas assim pra mim? Aí você imagina, né? A pessoa escreve um monte de coisa, eu não respondo nada, absolutamente nada do que ela me escreveu, eu nem li o que ela me escreveu. E eu fiz uma pergunta pra ela, por que você escreveu essas coisas pra mim? Aí ela pegou e começou a falar, a gente começou a trocar e ficamos trocando ideias horas, assim, né? Tipo, por que você fez isso? Ela falou assim, porque são coisas que estão no meu coração e eu precisava falar. Então, assim, sabe, é muito louco porque é isso que eu tô querendo pôr aqui, né? Tô dando... Eu estou dizendo, né, assim, o que eu senti do Espírito Santo, né? Tipo assim, eu fico imaginando, gente, vamos pensar assim, quantas pessoas estão falando com Jesus, né? 8 bilhões de pessoas, e quantas pessoas estão fazendo as suas orações, né? Falando coisas com Jesus, e falando, mas quantas pessoas o conhecem de fato e conseguem vibrar essa energia de coração que realmente conecta o coração dele? Vocês percebem, gente, o que eu tô falando? Você imagina quantas pessoas conseguem ter essa parada aí da mulher do fluxo de sangue que ele vai falar e... Para. Deixa eu prestar atenção aqui também, não é? Você imagina quantas pessoas conseguem de verdade ir lá e tocar o coração da pessoa, assim, né? Como que a gente... Quantas pessoas conseguem fazer isso? São as pessoas que realmente conhecem ele. Quando você conhece ele, você consegue tocar o coração dele. Ou seja, as falas não têm mais essas propriedades rasas, digamos assim. A linguagem é uma linguagem que comunica, né? E você pode prestar atenção que é sempre isso. Jesus está batendo na tecla. Vocês não me conhecem. Até quando, geração perversa, estarei com vocês? Ou seja, as coisas que irritam. Por exemplo, Jesus faz a multiplicação dos pães. Ele começa a operar os milagres, as coisas. E no outro dia a multidão inteira vai para cima dele. E ele para tudo e fala, peraí, vocês estão vindo atrás de mim não porque viram os milagres, ou seja, não por causa de mim, não por causa de quem eu sou, mas vocês estão vindo atrás de mim porque vocês querem comida. Ele falou, vaza. Vai embora. E começou, em outras palavras, maltratar o povo, pro povo ir embora e falar coisas duras e as pessoas indo embora. E todo mundo começa a ir embora, e vai todo mundo embora, de tão duro que ele estava sendo. E os discípulos olham e falam, e vocês vão embora também?
Entendeu? Pode ir, tá tudo bem, lá cai fora, né? E aí uma pessoa vai e fala umas palavras que tocam o coração dele. E ele falava, para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? E aquilo faz o que com Jesus? Silencia. Por que silencia? Porque toca o coração dele. Vocês entendem como isso é poderoso, gente? Então, é muito profundo isso. E assim, é uma coisa que eu gostaria de trazer isso para vocês. E quão isso é profundo. Todas as nossas atitudes, você pode mandar presente, né? Você pode mandar... Quantos presentes eu já recebi assim, gente? De verdade. Eu antigamente era pior, tá? Hoje eu sou, acho que um pouco menos pior. Assim. Mas eu já tem pessoas que me davam presente, eu pegava o presente, do jeito que a pessoa me dava, você colocava na mesa. Eu falava, obrigado. Obrigado. Aí a pessoa fala assim, você não vai abrir? Aí eu falo, não, agora não, depois eu abro. Entendeu? E a pessoa às vezes daí falava assim pra mim, Denis, você não pode fazer isso, porque a pessoa vai ficar chateada com você, não sei o que lá, e tal lá. Eu falava assim, mas daí eu não tô sendo ignorante, eu não tô fazendo nada. É que eu, tipo assim, minha cabeça doida, tá? Aí eu falo de novo, de quem eu sou, né? Eu gosto de, por exemplo, a pessoa me deu um negócio, um presente, sei lá. Eu não sou a pessoa que vai abrir na hora e falar com a pessoa assim, eu vou pegar o negócio e vou deixar aqui, vou guardar. Na hora que eu sentir, eu vou lá abrir, e aí eu vou sentir a essência daquilo, entende? Você entende o que eu tô falando? É o meu jeito, mas assim, eu sei que hoje em dia é assim, né, Márcio? Se a gente não cumpre os protocolos que as pessoas esperam, ou seja, tem um padrão tem um jeito que as pessoas esperam, é tipo, parece que você tá sendo um educado. Não, você tá sendo só você. Mas é que não comunica com o jeito da maioria. E aí isso... tipo, deixa você excluído muitas vezes. As pessoas não conseguem compreender. Mas tá tudo bem se as pessoas não te conhecem. Entende o que eu tô falando? Tudo bem. Tá tudo bem. Tem pessoas que acham que vão ofender a gente, ou a gente vai ficar ofendido porque elas falam a verdade, ou porque às vezes elas deixam de falar a verdade. Mas se a pessoa me conhecesse, ela sabia que ela já saberia que antes dela falar, eu já sei o que ela vai falar. É loucura, mas a gente sabe. E olha assim o coração e fala, tá bom, pode falar, eu já sei. Né? A gente sente. Olha, gente, de verdade. São pouquíssimas vezes, tá? Eu estou falando pouquíssimas vezes, assim, que a gente é surpreendido com alguma coisa que a pessoa vai falar. Porque 99% das vezes a gente já sabe o que a pessoa vai falar antes dela dizer. Entende? Por que a cara da Joyce? Por quê? Porque eu não tô olhando a pessoa, eu tô olhando o coração dela. Ou seja, a sensibilidade, é o que eu falo, né? A minha relação de conhecer com Jesus transformou quem eu sou. Ele transformou meu coração. Então, o que aconteceu? Aí se eu vou falar outra coisa profunda aí sobre conhecer. É que nem o apóstolo Paulo fala, já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Ou seja, o Espírito Santo está vivo em mim. E eu vejo as coisas pela ótica dele. Eu sei. Entende? Eu sinto. Olha só que engraçado. Essa semana a gente foi... A Dai pegou um exame. E nós fomos fazer o exame da Ana, né? A médica solicitou um exame lá de um ultrassom lá. E aí eu peguei o papel do ultrassom assim. Na hora que eu peguei o papel do ultrassom eu falei, esse exame tá errado. Não é esse exame que essa médica tá pedindo, não. A Dai falou, tá doido, não sei o quê. A médica escreveu aí, tá tudo certo, vamos lá fazer e tal. Falei, a gente pode fazer, mas o exame tá errado. Não é esse exame, não. Eu tenho certeza que não é. Só que assim, quando eu peguei esse papel, a gente já tava meio que chegando no lugar, sabe? Eu não tinha visto antes. Falei, mas não é esse exame aqui. Ela falou, não é possível, ela sabe, ela é médica, Denis, ela sabe o que ela tá fazendo. Eu falei, tá bom, ela pode ser médica, mas o exame tá errado. Eu falei, você pode ligar pra ela agora aí que eu tenho certeza que o exame vai estar errado. Ela falou, já estamos aqui, então vamos fazer, depois eu falo com ela. Tá bom. Aí a gente fez o exame da Ana, voltamos embora, aí eu cheguei em casa e falei, depois você fala com a médica que o exame tá errado. Aí ela mandou pra médica ontem, a médica falou, meu Deus, eu não acredito que eu mandei esse exame pra você, tá errado. Entendeu? Por quê? A gente sente, né? A gente sente, ou seja, tem alguma coisa, você não sabe o que é, mas você sente que alguma coisa não está certa, tem alguma coisa errada. Porque eu não sei explicar, mas é o que eu tô falando, eu não era assim
Não foi a vida inteira. Em algum momento da minha trajetória, em algum momento eu falo que ele me tocou. E ele mudou quem eu sou. Entende? Então, quando ele muda quem a gente é, significa que ele mudou a nossa essência. Ou seja, quando eu conheço alguém, existe uma fusão. Existe uma fusão entre a vida dessa pessoa e a nossa vida. A gente se torna um. É igual lá, de novo, na primeira menção de Gênesis, né? Adão conheceu Eva e eles se tornaram um. Ou seja, não são duas pessoas. Não é mais uma pessoa, são duas pessoas, só que vivendo em um. Entende? Então é aquilo que eu brinco, né? As pessoas falam assim, mas eu não consigo olhar nos olhos de Jesus. Aí eu falo, olha aqui nos meus olhos, né? Tá bem claro, é só você ver. Mas é isso, porque a gente se tornou um. Entendeu? Então é nesse sentido, o conhecer é uma coisa tão profunda que é o que vai fazer, ou seja, é o que vai te dar acesso à eternidade, digamos assim. Porque qual que é o outro problema? Olha como isso é louco. As pessoas querem conhecer Jesus para entrar na eternidade e serem salvas. É ou não é, gente? Toda vez que a gente fala de evangelho, a gente fala de salvação. Não é? Sim ou não? A gente acha que essa é a mensagem do evangelho. E a mensagem do evangelho não é salvação. Não é. A gente não pode aceitar Jesus para ser salvo. Você entendeu o que eu tô falando? É louco isso, né? Parece uma heresia. Vão querer me prender se eu falar isso, né? A gente não pode aceitar Jesus pra gente querer ser salvo. Isso é interesse, não é? Por que a gente tem que... Na verdade, a gente nem tem que aceitar Jesus, né? A gente precisa compreender que isso é uma decisão, né? Ele já nos aceitou. E nós precisamos decidir se nós queremos fazer parte da vida dele ou não. Entende? É só fazer parte da vida dele. É ser um com ele. Foi para isso que ele nos chamou. Olha o que ele está orando para os discípulos. Pai, eu oro para que eles sejam um como nós somos um. É um chamado para viver em uma família e se tornar um com ele. É isso. Não tem nada a ver salvação, poder, dons, bênçãos e todas essas coisas loucas que as pessoas estão atrás. A parada toda sempre foi sobre conhecê-lo. Entende? Sempre foi sobre uma amizade. É mais ou menos assim, ó. A Mari Tolentino tá ali tomando o cafezinho dela lá na casa dela, né? Aí, a salvação, vamos dizer que o reino e a salvação é a casa dela, não é? Vamos dizer que é lá, que vamos dizer, eu quero entrar na salvação, quero salvar minha alma, eu quero ir lá na casa dela. Só que eu quero ir na casa dela sem conhecê-la. Porque ainda é um desejo egoísta. Vocês entendem o que eu tô falando? Eu vou confessar umas palavrinhas aqui, eu vou botar a mãozinha no coração e falar assim, eu declaro com a minha boca que eu sou salvo, eu arrependo dos meus pecados, tralá, 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 para ter salvação, não para ter a pessoa. Não para ser um com a pessoa. Entendeu? Eu quero ir na casa da Mari porque lá é um lugar seguro, porque lá eu vou estar livre das minhas dores desse mundo, porque eu vou estar livre do inferno. Eu não quero ir lá para ter amizade com a Mari. Eu não quero ir lá porque eu estou interessado nela. Entendeu? Eu não estou interessado nela. Eu estou interessado no benefício que ela vai me dar. Isso não é conhecer, gente. E a gente se relaciona com Deus desse jeito. A gente encontrou em Jesus um cara que tem as coisas que eu preciso. Então eu preciso entender o que eu preciso fazer para conseguir o que eu preciso. Entendeu? Então eu oro. É o que as pessoas falam, né, para mim. Vamos orar. Alguém mandou uma mensagem para mim esses dias. Vamos orar pelo Brasil.
vamos orar por Israel, vamos orar, sei lá por quem. Aí eu falei, e o que isso significa exatamente? Vamos orar para Deus abençoar, vai que, né, Márcio? Já que ele bateu a cabeça lá no trono e parou de abençoar as pessoas, Deus me livre, né? Como diz a Angélica brinca com a Angélica, um dia ela chegou aqui e falou assim, tava contando a história dela, ela falou, Deus foi muito misericordioso comigo. Eu falei, pois é, olha só, ele decidiu ser misericordioso, meu Deus, imagina aí, que sorte que você deu, né, que ele foi misericordioso com você. Ô louco, que incrível que Deus foi misericordioso. Eu falei, pelo que até onde eu entendi, eu achei que ele era a misericórdia. Mas que bom, né, que ele decidiu ser misericordioso com você. E ela rindo, né? Porque a gente tem essas coisas, né? A gente tem essas questões na nossa cabeça de a gente imaginar que a gente precisa fazer algo para alcançar algo de Deus. Gente, isso é demoníaco. Tá bom? É o que eu tô falando. O que eu preciso fazer para amar e gostar de mim, para ela me dar alguma coisa que eu quero? Entende? Como que eu a manipulo? Como que eu faço? Né? Eu faço um jejum, eu faço uma campanha, eu fico sem comer para ela ver a minha situação e ter dó de mim? Entendeu? Eu começo a mostrar para ela assim, tipo, olha aqui, ó, não tenho comida em casa, olha os meus filhos com fome, você pode me ajudar? Você entende o que eu tô falando? A gente trabalha com Jesus tentando manipulá-lo, tentando fazer qualquer coisa para conseguir as coisas que a gente quer. Mas a gente não está interessado nele, no coração dele, em conhecê-lo, ou seja, em que eu me entregue por inteiro para estar interessado nele. Eu estou interessado nele. Porque as coisas começam com um despertamento, não é? Jesus é uma pessoa curiosa, assim, no sentido não que ele seja curioso, mas é que ele é curioso. Ele traz na sua essência curiosidade. Então, em algum momento, a relação começa quando ele desperta essa curiosidade em nós, ou seja, ele nos toca. E aí a gente sente amor. E a gente fala, cara, peraí. Como que esse cara tá me amando? Olha pra mim, velho. Olha pras minhas falhas, olha pros meus erros, olha pras minhas mazelas, olha pras minhas loucuras. Olha pro lixo de pessoa que eu sou. Como que esse cara tá me amando? Como assim? Quem é esse cara? Não é? É ou não é, gente? A gente recebe um toque. E esse toque nos dá essa curiosidade de entender como que alguém pode nos amar mesmo sendo assim, né? Tem até a música, né? Mesmo sendo assim, pobre pecador, ele me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, ele me ama. Tipo, isso traz uma curiosidade, um trem na gente que fala, é possível. Como que ele consegue me amar? E aí esse despertamento, essa curiosidade nos faz querer saber mais. O problema é que no meio de tudo isso, a gente encontrou nele alguém que vai resolver os nossos problemas. Entendeu? Ele vai me salvar, ele vai me abençoar, ele vai me fazer prosperar, ele vai me dar dinheiro, ele vai me dar um marido, ele vai me dar uma casa, ele vai me dar isso, ele vai me dar aquilo, ele vai me dar... Isso é nojento. Entendeu? Isso é nojento. Se é o que eu... Aí é o que ele fala... Por isso que eu confundi agora. Aí é o que ele fala pra mulher samaritana. Você entendeu? É o que ele tá falando pra... Isso é o que ele tá falando pra mulher samaritana. A mulher... Ele falou, me dá água. A mulher fala assim, ué, como assim? Você tá me pedindo água? Entendeu? Como assim você tá me pedindo água? Olha pra mim, né? Aqui, ó, minhas tretas aqui, você não tá me vendo agora. E ele fala assim, se você soubesse quem eu sou, se você me conhecesse, você me pediria água e eu te daria águas vivas. Você entende, gente? Então é mais ou menos essa relação
de que a gente fica com esse monte de coisas que a gente quer, que a gente fica pedindo, que a gente fica querendo, mas se a gente soubesse quem ele é, ele fala, nós pediríamos água e ele nos daria águas vivas. Ou seja, se a gente soubesse quem ele é, a gente já saberia que nós já temos todas essas coisas nele e que não há necessidade de pedir, não há necessidade de querer convencê-lo, não há necessidade de se relacionar dessa forma, até porque ele não tá nem aí para as pessoas que se relacionam dessa forma, porque ele não tá nem ouvindo, não conectou a frequência do coração dele. Então esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles estão longe, eles estão falando um monte de coisa de mim, acerca de mim, contando as minhas histórias, falando as coisas que eu disse, querendo se comportar como eu me comporto, mas eles não fazem ideia de quem eu sou. Vocês entendem como isso é profundo, né? Então, é uma coisa assim muito, 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 muito mais além, né? A Elaine perguntou, ser não é só para marido e mulher através da relação sexual? Nada a ver, absolutamente nada a ver, nada a ver. Nós podemos ser um com outras pessoas, e é exatamente isso que a Bíblia está nos ensinando em todas as partes do Evangelho, gente. É se tornar uma família, né? O que liga a gente para outro ser humano e se tornar não é o sexo, é Cristo. Até porque eu posso ter relação sexual com a pessoa 100 anos, direto, todo dia, e não ser com ela. Entende? É isso. É verdade. Eu posso estar só usando a pessoa, eu posso estar só manipulando. Imagina, você acha que o sexo torna a pessoa me digam as mulheres aí que entendem mais sobre isso, que os homens as procuram quando elas não entendem quem elas são, o que elas sentem, né? Ou os homens também, quando as mulheres procuram os homens sem entender o que eles realmente precisam, o que está no coração deles, eles se sentem o quê? Um lixo, né? É a mesma coisa, gente. A gente se sente... A verdade é a pior coisa do mundo você ter relação sexual com alguém que não comunicou o seu coração, não é? É um lixo. Por que os caras têm relação sexual com as prostitutas, né? Por que essa coisa funciona? Porque é uma coisa totalmente demoníaca, carnal, de satisfação única e egoísta. Me dá o que eu quero, pega o dinheiro e vai embora. Isso não é intimidade, isso não é conhecer. A pessoa não conhece, ele quer pouco saber, ele não interessa quem é aquela pessoa. Ele só quer usar aquela pessoa. Mas de verdade, gente, sendo bem, assim, tentando não ser tão grosseiro, mas é exatamente isso que a gente faz com Jesus. O que eu preciso fazer para ele me dar o que eu quero? O que eu preciso fazer para ele me dar o que eu quero? Vamos dizer assim, qual que é o mantra gospel dessa vez? Eu preciso ir 585, preciso ir em todos os cultos, eu preciso ir nas ceias, eu preciso fazer campanhas, eu preciso fazer jejum, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso passar mais tempo com ele, aí eu vou para essa lista de regras e eu quero conhecê-lo dessa forma? Jura? Né? 7 quartas-feiras, 45 dias, né? De os sábados às 6 da manhã, tudo isso é lixo. Tudo isso não significa nada. Conhecê-lo é algo mais profundo. É algo que realmente é o que eu sempre disse para vocês. Qual é a chave, gente? O coração puro, né? É o desejo sincero de querer conhecer aquela pessoa sem nada em troca, né? E foi a pergunta que eu fiz para a pessoa. Por que você me mandou essa mensagem? Por que você escreveu isso para mim? Né? Por que você está escrevendo isso para mim? A pessoa respondeu uma coisa bem simples. Ela falou, porque eu te conheço. Eu falei, e como que você me conhece? Como que você conseguiu me conhecer? Ela falou, porque eu quis. Porque eu gastei meu tempo estando perto de vocês. Eu investi o meu dinheiro, eu investi meu tempo, eu investi a minha vida de verdade, né? Com o meu coração, com a minha intensidade, sem querer nada em troca. E eu sei quem você é. É louco isso, né, Márcio?
Eu sei quem você é. Essa é a questão da vida. Então, eu prometi a vocês que ia acabar essas aulas às 8 horas, né? Mas a pergunta que quero deixar pra gente continuar na semana que vem é: gente, pensem, não respondam isso de forma imatura. Por favor, isso aqui pode valer a vida de vocês. Na verdade, vai valer a eternidade, né? Será que você conhece Jesus? Será? Será que nós realmente o conhecemos? A resposta é clara, como diz o Arnaldo César Coelho, né? A resposta é clara. Se a gente conhece, nós não somos mais os mesmos. É por isso que eu vou morrer falando isso. As pessoas que vivem a vida do jeito delas, desculpa, elas não conhecem Jesus. Porque se elas conhecessem, elas teriam o prazer, o privilégio de abrir mão da vida delas para viver a vida de Cristo. Simples assim. Elas não estariam fazendo esforço. Ah, eu estou me esforçando para viver a vida com Jesus. Não. Ah, eu estou, nossa, me segurando aqui para não pecar. Desculpa, você ainda não conheceu. Você não conheceu. Você não o viu e não o conheceu. Se você tivesse visto e o conhecido, você seria diferente. É simples assim. É diferente, gente. Não tem como. Vou ler um texto para vocês. Vou ler a Bíblia hoje para vocês não dizerem que eu não sou crente, tá? 1 João, capítulo 3, verso 6. Olha isso. Pega essa tijolada para a gente finalizar a aula de hoje. 1 João 3, 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Ponto. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Ponto. E ele continua: todo aquele que continua a pecar não ouviu e nem o conheceu. Simples assim. Todo aquele que vive um estilo de vida de pecado, vivendo... O que é pecado, gente? Isso é bem legal definir, né? Eu sei que a origem da palavra é errar o alvo, mas pecado é todo o comportamento egoísta. Entende? É tudo que você faz pensando só em você mesmo. É simples assim. Então, olha isso. Todo aquele que continua a viver um estilo de vida de pecado não viu nem o conheceu. Porque se tivesse conhecido, não estaria vivendo uma vida de pecado. Simples assim. Por que não, Denis? Porque não tem como conhecê-lo sem ser pelo portal da graça. Não tem como. A graça é o portal que nos leva a conhecê-lo. E o que é graça? Graça é o poder que nos capacita a viver o que a gente não poderia. A viver o impossível. A poder ser amados, transformados, se tornarem filhos e sermos renovados pela nova criatura e nascer de novo. Entende? Por que penetra no seu DNA e no seu coração, Andressa? Porque as palavras que estou dizendo não são palavras persuasivas, mas são palavras do Espírito Santo e poder. O Jesus está falando com vocês. Entende o que eu estou falando? Porque nós somos um. É isso. Então, é o que eu falo. Eu conheço. Quando eu conheço, eu não sou mais o mesmo. As palavras não são minhas. A minha vida não é minha. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso ter comportamentos que não remetem a quem ele é. Simples assim. E não é só os comportamentos. Lembra? O meu DNA mudou. A minha estrutura de vida mudou. Eu me transformei em outra pessoa. Por quê, gente? Por que eu me transformei? Porque eu o conheci. É simples, mas é muito, muito, muito profundo. E eu acredito de verdade que esse é o problema do século, de todo mundo, de todos os seres humanos, né? Quando a gente conhece, quando a vida dessa pessoa muda a sua, né? Então, isso é muito profundo. E aí Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, apartai-vos de mim, por quê?
porque eu não conheço vocês. Então, pelo amor de Deus, façam essa reflexão profunda lá no fundo da alma. Será que vocês realmente conhecem Jesus? Porque essa é a pergunta da vida, não é? Essa é a pergunta da vida. Não tem uma pergunta mais importante que essa. Porque se eu conheço, eu sou outra pessoa. Se eu não conheço, eu ainda tô nas minhas mazelas. E tá tudo bem, gente. É o que eu falei. Tá tudo bem, né? Que eu tava dando meu exemplo. Vocês não me conhecerem, tá tudo bem. Mas, de verdade, conhecer alguém vai custar muita coisa, tá bom? Então, na próxima aula, vou falar ainda com vocês sobre o que podemos fazer para conhecer. Mas é bem simples, gente. Se vocês pensarem no relacionamento nosso aqui, humano, no casamento, nas relações com as pessoas, de verdade, a gente vai entender o que precisa ser feito, não é? E o primeiro ponto aí bem importante é tirar os nossos interesses, ou seja, não dá para conhecer Jesus sendo egoísta. Não dá para ir até Jesus querendo alguma coisa. Se você quer alguma coisa que não seja Ele, você não o conhece. Porque se você me conhecesse, você me pediria água e eu te daria águas vivas. Ele não daria para a pessoa o que ela quer. Ele daria águas vivas. E o que é águas vivas? É uma coisa que só Ele pode dar. Que vai te transformar em uma nova criatura. Ou seja, Ele vai convidar você para se tornar um com Ele. Simples assim. Tá bom, gente? Acho que já é bastante. Eu falei para vocês que vocês iam ficar chocados com essa aula, né? Então, para começar aí, é um spoilerzinho do Amor Nunca Falha para vocês, tá bom?